Se tem uma dúvida que eu recebo diariamente no meu inbox é: Cris, eu quero ir para os Estados Unidos, eu não sei qual visto o meu perfil se enquadra mais. Então bom, eu resolvi fazer esse vídeo para poder tirar a dúvida de todo mundo, eu espero que isso daqui ajude. Vai ser um vídeo breve, mas eu espero que daqui, hoje, você consiga entender melhor qual é o visto que melhor se enquadra para você. Bom, a resposta mais fácil e óbvia é: tira o visto de acordo com a sua intenção. Então, para quem quer turistar ou viajar a negócio, tira o visto de turismo, e para quem quer estudar, tira o visto de estudante. Bom, isso daqui é verdade. Mas a verdade é que tem muitas pessoas que, quando olham para os próximos anos, conseguem se imaginar fazendo essas duas viagens. Tanto vir aqui estudar e se capacitar, quanto vir aqui passear, conhecer o país, fazer compras e aquela coisa toda. E aí eu entendo que a pessoa ela começa a analisar, então, qual caminho que ela deve seguir, considerando o próprio perfil, de acordo com o que vai dar a maior probabilidade de aprovação. E se você não me conhece, só para não ficar estranho, por que as pessoas têm perguntado isso para mim? Eu sou dono de uma empresa de visto americana, a Move Vistos. Não só de uma empresa, mas da melhor empresa do Brasil de visto americano. E nós usamos muito estatística dos nossos clientes anteriores para poder ajudar os próximos clientes, né? E a partir disso a gente consegue ter um retrato muito claro do que está funcionando ou não. E naturalmente a gente consegue identificar dentro de determinados perfis o que tem influenciado positivamente a aprovação. Então por isso eu estou numa posição única de conseguir analisar isso, que dificilmente outra pessoa vai conseguir olhar. E eu espero que a partir de hoje você tenha mais clareza em relação a quais os próximos passos você deve dar. Vamos começar com o de turismo, que é o visto mais popular. É o visto que representa mais de 90% dos vistos emitidos no Brasil no ano passado, de 2023. E esse visto, que ele é mais conhecido como visto de turismo, ele é na verdade o visto de turismo e negócio, mas normalmente quando você aplica, seja para turismo ou para negócio, mas normalmente as pessoas aplicam para os dois e tem essa opção, as pessoas acabam recebendo, mesmo quando aplica para um só, normalmente o B1, B2, que é um visto que abarca essas duas atividades. Permite que a pessoa, então, ela vá para os Estados Unidos, seja para passear, por um período de até 6 meses, que é o que normalmente o agente da imigração costuma dar quando a pessoa entra no país, mas ele tem o poder de dar um período menor, se ele quiser, como a pessoa poder fazer uma viagem a negócios por esse mesmo período, o que não significa que ela pode ganhar dinheiro. Então você pode, por exemplo, participar de conferência e algumas outras coisas. Atleta normalmente tem bastante dificuldade em relação a isso daqui, porque quer participar de competição, mas competição que pode dar prêmio em dinheiro, e aí vira uma zona cinzenta, não sabe muito bem o que fazer. E aí é um ponto também de atenção importante. E aí eu comentei com você, né, que você costuma receber 6 meses de permanência nos Estados Unidos, mas o visto ele tem 10 anos. O que acontece? Os 10 anos são para você poder fazer múltiplas entradas no país, onde a cada entrada, via de regra, e existem exceções, você vai receber um período de permanência dado pelo agente da imigração. E normalmente ele vai dar de 6 meses para as pessoas. Mesmo que você fale, vou passar 15 dias no país, ele costuma dar 6 meses, porque eventualmente o seu plano de viagem ele pode se esticar, enfim. E aí você tem essa prerrogativa para poder ficar legalmente no país e poder passear, gastar dinheiro no país, o que é super importante no movimento da economia americana. E aí tem um ponto que tem muita gente que tem tentado entender melhor, porque isso tem sido muito dito, é que quando você vem para os Estados Unidos a sua mente abre, né? E os seus planos podem acabar mudando, porque você acaba encontrando aqui uma realidade completamente diferente do que você vive no Brasil. E algumas pessoas, por exemplo, tendo contato com o inglês, com a língua, acabam percebendo que seria uma bela de uma oportunidade, caso elas estendessem um período e ficassem um pouco mais, de praticar isso e voltar para o Brasil e aplicar aquele conhecimento do inglês na sua própria vida. Tem muita gente que acaba indo para passear e percebendo que existe a oportunidade, por exemplo, de fazer uma aula de inglês. E aí que vem a dúvida, né? É possível eu fazer essa trajetória caso eu vá fazer turismo e dentro do país eu mude de ideia? Sim, é possível. Se você, por exemplo, agora que está me assistindo, estiver nos Estados Unidos há alguns meses já fazendo turismo e a sua intenção mudar dentro do país e você agora quiser, por exemplo, estudar, você pode sim fazer isso. Significa que você pode fazer uma mudança de status. O seu visto no passaporte ele não muda, mas o status que você recebeu ao entrar no país, você pode sinalizar para o governo americano que você quer sair do status de turista e mudar para o status de estudante. Isso daqui é um assunto bem complexo e vale um outro vídeo só para isso, mas a janela para aplicar para esse período ela é bem curta, né? Porque a pessoa tem que fazer essa aplicação enquanto ela ainda está legal no país. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui, por favor, porque eu posso fazer um vídeo bem amplo falando sobre mudança de status. Afinal, a minha empresa pode ajudar pessoas que querem fazer mudança de status. Nunca tivemos uma negativa sequer, foi 100% de aprovação até hoje, então nós estamos numa posição muito boa de explicar para você como que isso daqui funciona. Bom, mas isso aqui é um assunto para outro vídeo, vamos ver se vocês querem ouvir sobre isso. E aí você tem então o visto F1, que é o visto de estudante. Ele é um visto super versátil, ele não tem 10 anos de validade no passaporte, ele tem
2004, que uma vez que você entra no país, você pode ficar por muitos e muitos anos, sem precisar sair, coisa que o visto de turismo, por exemplo, já não vai permitir, sem que você faça algum tipo de aplicação como essa que eu falei, que vai envolver em custos, passa por análise e tal, pode sim te dar esse direito, mas tem uma etapa a mais. Já o visto de estudante, ele vai te permitir cumprir um programa de ensino. E aqui eu tô pegando essa parte mais básica para poder nivelar, porque tem pessoas que me assistem que estão querendo entender do zero, e eu quero deixar isso bem claro. Você pode, por exemplo, vir para fazer um curso de ensino médio nos Estados Unidos, mas se o aplicante principal for realmente o adolescente que está estudando, ele tem um tempo mais restrito, ele vai ficar 1 ano no país, ele não pode fazer o ensino médio inteiro. Tem uma outra questão que eu já falo sobre esse assunto do high school, eu já volto nele. Você pode estudar inglês, que é o mais popular, porque é o que tem menos pré-requisitos, é o que os brasileiros mais precisam de fato para poder aprender inglês e aplicar na sua vida no Brasil. Você pode também, por exemplo, fazer um curso de graduação, uma faculdade, um MBA, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e outros tipos de curso, tá? Então é um visto muito eclético, e dentro do país você pode começar com uma intenção, pode surgir oportunidades novas e você pode ir migrando. Só que o legal é que o visto de estudante te permite migrar ao nível acadêmico sem que isso vire um custo extra. É só você fazer a sua matrícula na nova instituição e pedir para poder transferir a sua matrícula. Não precisa passar pela imigração, então você faz isso sem passar por análise, não tem que passar por aprovação. Então sua matrícula está aqui, vinculou uma nova instituição, pronto, você está tranquilo. Em cenários, inclusive, em que a pessoa consegue, com visto de estudante, trabalhar legalmente. Isso é possível sim no curso de inglês, mas é mais restrito, mas isso é bem possível no curso de graduação e pós-graduação principalmente. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, comenta aqui, porque a minha empresa já vai trazer novidades sobre isso. Nós temos ajudado cada vez mais pessoas que querem fazer mestrado e outros tipos de cursos de pós-graduação, como MBA, doutorado e pós-doutorado. Isso tem se intensificando bastante, estamos super especialistas em aprovar esse tipo de visto, mas vai em breve ter novidade em relação também a você poder ser aceito numa instituição, que para muita gente é um grande dificultador. Mas isso aqui também é um assunto para outro vídeo, se você quiser comenta aqui, porque eu posso trazer esse assunto em breve para vocês. E aí quem está com visto F1 pode levar seus dependentes, que vão receber o visto F2, e aí entra, por exemplo, cônjuge, casado no papel, união estável não vale, e filhos solteiros menores de 21 anos. Então ele é um visto super versátil, permite a família inteira viver uma experiência nos Estados Unidos. Lembra que eu falei que vai voltar no high school? Os filhos podem se matricular legalmente na escola sem qualquer tipo de problema enquanto o F1 está cursando aquele programa. Então os filhos eles podem entrar na grade curricular desde novinhos e irem até o ensino médio. Só se for fazer faculdade, que eventualmente ele vai precisar do visto F1. Agora a diferença, né? Se o aplicante principal ele for adolescente, ou seja, o adolescente leu F1, ele só pode fazer um curso de 1 ano de high school, do ensino médio. Agora, se ele for o F2, esse mesmo adolescente, ele pode cursar o primeiro, segundo, terceiro ano numa boa, sem qualquer tipo de restrição, caso ele esteja acompanhando o pai ou a mãe. Bom, beleza, já deu para entender um panorama geral. Eu queria falar agora sobre perfis e possibilidades de aprovação. Primeiro que quando vocês ouvirem vídeos ou pessoas falando em grupos e outras coisas que determinados vistos não estão aprovando, juro, vai por mim, não acredita nisso, tá? O que acontece é que as pessoas vão muito despreparadas e aí acabam sendo negadas por erros próprios, mas acabam terceirizando a culpa e colocando a culpa nos Estados Unidos, que não aprova os vistos. Isso não é verdade. Eu tive contato, por exemplo, com um cliente nosso em Orlando, estava conversando com ele está estudando inglês lá, e aí ele conversou comigo, ele falou que ele estava falando com uma pessoa, conheceu um cara, que coincidentemente o cara era advogado, e papo vai, papo vem, o cara falou, caramba, você teve o visto F1 aprovado, tá mais difícil do que aprovar visto de trabalho. Putz, não podia ser mais errada essa afirmação. O índice de aprovação do visto F1 subiu drasticamente. A MUV, por exemplo, está batendo recorde. O índice de aprovação de visto de estudante está em patamares de 2019, todo aquele lockdown, aquela coisa toda. Significa que sim, aprova normalmente. O problema é que você precisa, para poder chegar nesse índice, ir super bem preparado. E aí você não pode considerar a estatística geral das pessoas que só vão e fazem de qualquer jeito, tomam várias decisões erradas, não se preparam. Quando você olha para as pessoas que estão indo com nível de preparação altíssimo, nossa, o índice de aprovação vai lá no alto. Então, vai muito mais do despreparo das pessoas do que da realidade de fato. A gente teve agora, nos últimos meses, triplicou o número de vistos F1 emitidos no Brasil em comparação a janeiro. Significa que está aprovando muito mais. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, cuidado, não acreditem nos profetas do apocalipse, que isso não é verdade. Uma pessoa pode também, inclusive, ter o visto de turismo e aplicar para o visto de estudante, tá? Porque ela quer estudar, então ela pode tirar o visto F1 e já sair do Brasil com esse visto.
tem liberdade geográfica, pode visitar outros países, inclusive o Brasil nas férias, a família, os F2, eles têm liberdade geográfica irrestrita, então ele é um visto bastante interessante. Agora sobre a aprovação, o que eu queria trazer para vocês? E aí você está me ouvindo, você já entendeu agora o panorama geral desses dois vistos e vamos falar então sobre o que de fato tem funcionado. O visto de turismo, lembra, você está indo fazer turismo internacional e o dólar não é mais o que ele era, sei lá, em 2017, 2012, o dólar está altíssimo e não vai melhorar, só vai piorar. Então o governo americano ele sabe que para você ganhar no Brasil em real, converter em dólar e fazer uma viagem, você precisa ter uma grana boa. E você precisa ter algum tipo de estabilidade financeira, não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. Não que não existam pessoas que têm o sonho, juntam uma grana, vem aqui para os Estados Unidos, passeia, curte, depois volta ao Brasil. Isso é absolutamente possível, mas é mais provável que o governo americano ele te olhe com bons olhos se você tiver uma vida financeira estabelecida. Então, se você está naquele grupo de que tem a intenção de turistar e tem a intenção de estudar ao mesmo tempo e pode fazer essas duas atividades em períodos diferentes, mas você tem uma boa condição financeira, então o visto de turismo ele pode funcionar bem para você, dentro dessa perspectiva de que você tem condições de poder se bancar, fazer uma viagem convertendo do real para o dólar, que não é tão simples assim. Esse tem sido um dos critérios importantes para esse tipo de visto. Tem muita gente, por exemplo, que acha que, não, eu vou aplicar primeiro sozinho, e aí se eu for aprovado eu tiro da minha família. Isso é horrível, porque uma das perguntas que eles mais fazem, e aí eu vejo isso nas nossas estatísticas internas, é com quem que você mora, e aí a partir da sua resposta eles perguntam, e por que essas pessoas não estão indo com você? E eles sabem que tem muita gente que usa isso, né? Para não ficar queimando dinheiro, pensando que pode não ser aprovado, tenta tirar o seu, porque depois acredita que o da família vai vir fácil. E aí a pessoa mal sabe, mas ela até estava caminhando para uma aprovação, mas quando o cônsul percebe isso, aí ele vai e acaba negando, porque ele duvida da real intenção da pessoa. O governo americano ele é de acreditar muito no que você fala e se ele sentir uma desconfiança da sua intenção, ele não vai te aprovar. Então, via de regra, mas tem exceções para isso, o visto de turista ele vai aprovar mais se você for com a família inteira, porque é mais comum que se faça turismo com a família. Não é normal que um pai vá fazer turismo nos Estados Unidos e a esposa e os filhos fiquem no Brasil. Tem motivos para isso? Algumas situações sim, principalmente se for negócio ou alguma coisa específica, algum evento. Mas para passeio é mais difícil. Nós tivemos um cliente, por exemplo, que ele surfava no mundo inteiro. Então era normal, entendeu? Ele pegava e não levava a família para todos os lugares que ele ia. Ele queria ir surfar na Califórnia. Super possível ele fazer isso, tá? Mas é preciso explicar e entender que o cônsul ele pode olhar com desconfiança em relação a esse ponto. Para o visto de turismo, você vai precisar pagar a taxa da DS 160, que é $185 no dia de hoje. Teve uma atualização recentemente, então já foi um pouquinho mais barato, que é aquela taxa que vai ser comum para o visto F1 também, né? É uma taxa que é para você fazer a aplicação do visto de não imigrante, então vale para os dois. É o mesmo formulário que você preenche para os dois vistos. E você vai precisar, eventualmente, mostrar um extrato que mostra que você tem grana para poder fazer isso, caso o cônsul queira ver, o que não é tão comum. O que a gente vê internamente nas estatísticas é que são poucas as vezes que eles pedem isso. Inclusive, a gente aprova de vez em quando pessoas que ainda não têm a grana, mas como pretendem viajar lá na frente, elas estão com a intenção de juntar o dinheiro para poder fazer a viagem. Vai gerar mais desconfiança? Vai, mas é possível também. Quer dizer então, Cris, que se eu ganho 2, 3 mil reais por mês eu não vou conseguir? Não, tem dezenas de formas de você ter intenção de turistar e ter um dinheiro para isso. Eu lembro, por exemplo, que a minha primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos há quase 15 anos atrás, eu tinha começado a estagiar, eu juntei uma grana do meu estágio e aí eu fui. Então eu ganhava menos de R$700 por mês na época, eu juntei dinheiro, apliquei para o visto, fui sozinho, fui aprovado, vim, passeei, fiz compra, que era o que eu queria fazer, voltei para o Brasil e toquei a vida normal. Então é possível, mas você vai ter que saber se explicar direitinho e estar bem preparado para não ser questionado. Cuidado, tem muita gente que acha que meu perfil não é tão forte, estou voando de turismo que aprova mais. Não, a verdade é que o visto de turismo te dá menos oportunidade de se explicar para o cônsul, porque eles tendem a querer uma entrevista mais rápida. Então você tem que ser muito mais atento, muito mais preparado para poder falar o que você precisa. O maior erro do visto de turismo, eu já falei isso no vídeo do YouTube da minha empresa, Move Vistos, ele é que as pessoas continuam achando que tem que responder só o que pergunta. Aí depois volta e vem procurar a Move falando, mas eu fui negado, e eu queria ajuda da Move para poder reverter. O que aconteceu com essa negativa? Não sei, o cônsul fez 3 perguntas e negou, não entendi nada. O que você respondeu? Orlando, Disney, 15 dias. Pô, mas você não deu instrumento nenhum para o cara poder acreditar que a sua intenção era não imigratória. Então, assim, o que você estava esperando? Ele está desconfiado de você, então você precisa incorporar elementos. Engraçado porque cada dia esse número aumenta
já foi 40%, acho que hoje está em quase 60% das pessoas que procuram a Move Vistos para tirar o visto de turista vem depois de negativa. É triste isso, porque fica mais difícil de reverter. As pessoas só entendem a importância de uma boa preparação de entrevista, de uma boa forma de se apresentar quando elas têm a negativa. Antes está todo mundo vendo vídeo no YouTube achando que é simples porque fulano de tal fez 2, 3, 4 respostas e o cônsul aprovou, mas não é a realidade de todo mundo. Na verdade é uma realidade de uma minoria você dar respostas curtas e ser aprovado. Então esqueçam aquele passado onde isso já foi uma realidade. Acredita em mim. Se você está na sua primeira aplicação, dê a sua melhor versão desde o início. Barato ele pode sair caro. Tá? Então, na Move Vistos nós temos a melhor simulação de entrevista do Brasil. As pessoas vão mega preparadas, assim, não tem comparação de como que o nosso cliente chega para a entrevista em comparação às outras pessoas, mas não tem mesmo. É engraçado porque eu já gravei muita entrevista para o canal da Move Vistos, a minha empresa, e eu entrevisto as pessoas lá, e os nossos clientes eles sempre falam, caramba Cris, eu estava olhando as pessoas ao redor e eu vi como que elas estavam despreparadas, como que elas falavam coisas que na mentoria da Move foi dito para não falar. E dito e feito, a pessoa foi negada e a gente aprovou. Então assim, cuidado com isso, tá gente? Agora, se você já teve negativa, nós estamos especialistas em aprovar, então pode contar com a gente, porque é tanta gente que procura que nós nos fortalecemos em competência em aprovar pessoas negadas. Vai sair no YouTube da minha empresa, Move Vistos, uma entrevista que eu fiz com a Zita, com 5 negativas de visto, a primeira 17 anos atrás, a última em setembro do ano passado. Ela contratou a Move e foi aprovada em semanas, na 6ª aplicação dela. Então a gente sabe reverter negativo. Não tem só ela, tem outros vários casos que você consegue ver. Tem o da Carol, por exemplo, no canal da Move, ela foi negada, sei lá pro dia 30 de setembro do ano passado, contratou a Move, e isso ela aplicou sozinha para o visto de turismo. Contratou a Move, resolveu aplicar para o visto de estudante, que ela precisou, e em menos de 30 dias ela fez a mentoria inteira, foi para a entrevista e foi aprovada para o visto de estudante. E além disso, tem várias outras acontecendo. É possível, mas você precisa se esforçar também. Já o visto de estudante, ele tem um leque de possibilidades muito grande. O visto de estudante tem uma boa perspectiva de ser bem visto pelo cônsul se você tiver uma boa motivação para poder usar o inglês como uma ponte para evoluir profissionalmente. Então, ele é um visto que ele não tem muito isso de você precisa estar bem estabelecido, mas ele é um visto que ele serve tanto para quem ganha 500 mil reais por mês, como para quem ganha 1.000 reais ou está desempregado. Ontem mesmo nós tivemos mais uma pessoa desempregada aprovada para o visto F1 dentro da Move Vistos. Semana passada acho que foram mais 2. Isso está acontecendo o tempo inteiro. A gente consegue ajudar muita gente. Agora, não é tão fácil, é mais difícil, mas qual a diferença do F1 para o B2, onde o F1 você consegue aprovar uma pessoa que está desempregada, por exemplo, com muito mais facilidade do que o B2? Porque o intercâmbio ele vai alavancar o seu potencial profissional. Então, muitas vezes o intercâmbio ele pode ser usado tanto para uma pessoa desempregada para poder se recolocar no mercado e mostrar que está se capacitando, como ele pode servir para uma pessoa que ganha 2.000 reais por mês e que quer ganhar 5, 4, 6 e às vezes mudar de área, outras vezes crescer dentro da empresa ou então ir para um concorrente da empresa que trabalha. Tem N cenários. Tem pessoas que querem se desenvolver academicamente, o inglês ele é necessário para isso. Tem pessoas que ganham 50 mil e tem uma demanda pelo inglês que não tinham no passado e precisam se adequar à empresa. Tem grandes empresários que viajam o mundo, ganham R$500 mil e eles precisam lidar com pessoas e usam o inglês para isso e precisam se capacitar para poder passar mais confiança e ajudar o negócio deles a crescer. Então é um visto muito eclético, assim, cabe para muita gente. Mas eu diria que se você está com um perfil mais difícil, o visto de estudante ele tende a te dar mais opções do que o visto de turista, até porque a entrevista do visto de estudante, ela tende a ter mais perguntas e o cônsul tende a ter mais paciência para te ouvir. Nos dois vistos, a Move ajuda a pessoa a saber se posicionar da forma que nós vemos que funciona, mas no de estudante isso é mais necessário ainda, porque você tem que falar mais coisa para poder mostrar para o cônsul. Não importa se o seu perfil você julga que ele é ruim ou se você julga que ele é bom. Então é um visto bem legal nesse sentido, por isso. Um adendo só, tomem cuidado porque cada vez mais pessoas que estão fazendo cursos de mestrado, MBA e doutorado procuram a Move depois de contratar algum outro serviço, ser aceito na instituição, tentar a aplicação do visto e ser negado. E a gente conseguiu inclusive aprovar algumas dessas pessoas nos últimos tempos, temos tido mais sucesso do que eu imaginei que a gente teria para esses casos. E o que eu vejo de relatos é sempre a mesma coisa. Eu entendi que seria fácil, afinal não era um curso de inglês, era um curso de pós-graduação,
e aí o Consul me negou com 4, 5, 6 perguntas. Pô, mas não é tão simples assim. Você precisa ter o mesmo grau de preparação no inglês e no mestrado. Inclusive, quando a gente compara na Move os clientes que chegam mega preparados no final da mentoria para esses dois tipos de visto, seja para pós-graduação ou para inglês, do mesmo visto F1, a gente percebe que o índice de aprovação é muito parecido. E aí o que eu queria que você pegasse dessa nossa conversa é que para os dois vistos você não pode errar. Você precisa de uma DS-160 perfeita, que reflita a sua estratégia e o que você vai falar na entrevista. Não pode ter nenhum tipo de falha de comunicação nessas três coisas. Você tem que ter definido uma estratégia muito boa que conte a sua história do ângulo certo, porque se você olha daqui é uma coisa, se você olha dali é outra, e que a 10-160 ela contempla naqueles poucos campos onde você consegue botar mais criatividade, informações que o conselho vai olhar lá na hora, e você precisa chegar na entrevista com a postura adequada, confiante, o que a gente ajuda demais os nossos clientes a ficarem, e sabendo exatamente como que você vai se posicionar, em que momento que você vai ver com uma fala mais longa, em que momento que você vai ver com uma fala mais curta, mas principalmente como que você não cai nas armadilhas do cônsul. E olha, as armadilhas deles são fortes. Eles tentam usar várias técnicas para poder fazer a pessoa sair do sério, para ver se o que ela está falando é verdade ou se ela está escondendo alguma coisa. Então muitas pessoas que às vezes estão falando a verdade se prejudicam porque pelo estresse da importância daquele visto, acabam caindo em alguma pegadinha ali e aí não sabem como lidar com aquilo ali e aí de repente tem um visto negado. Então não basta só falar a verdade, você precisa estruturar a sua verdade da melhor forma, chegar pronto para uma entrevista difícil, porque pode ser que ela aconteça e normalmente acontece, e falar tudo o que você precisa falar de um jeito muito estratégico. E aí, cara, o teu índice de aprovação vai lá no alto. E o interessante é que a preparação, ela tá tendo mais impacto na aprovação do que o perfil da pessoa. Olha o que eu tô te falando. Estatística interna nossa. Nós analisamos que o perfil do aplicante tem influenciado menos a aprovação do que o quão preparado ele chega no final da mentoria. Internamente nós damos nota para o perfil da pessoa, nota para o grau de preparação dela. Quando a gente consegue cruzar tudo isso, a gente percebe isso. O nível de preparação influencia mais a taxa de sucesso do que o próprio perfil. E tu não fica preocupado se você tem aspectos difíceis no perfil, todo mundo tem. Se você tem parente nos Estados Unidos, hoje em dia é extremamente comum, todo mundo conhece alguém, eu tenho um parente que está nos Estados Unidos e que mora aqui, as pessoas morrem de medo disso. Tem que estar atento mesmo, mas é absolutamente possível, a gente já está acostumado a lidar com essas coisas. Então eu espero que, entendendo esses aspectos, mas entendendo que a sua preparação é mais importante do que o seu perfil, isso te facilite a tomar uma decisão de qual das suas intenções você vai dar sequência. A sua intenção de passear ou a sua intenção de estudar. E para você fazer isso, eu recomendo fortemente que você clique no link na descrição e no comentário fixado e que você preencha o formulário para o meu time te mandar um WhatsApp e que você conte com a Move Vistos para poder te ajudar nessa jornada. O que eu posso te prometer é que você vai ter o mínimo de trabalho possível, então nós ajudamos principalmente com a parte estratégica e com a simulação de entrevista, mas nós sabemos que o elo que liga essas duas pontas são algumas atividades mais operacionais que envolvem 10-160, no curso de inglês, matrícula com a escola, a decisão de quanto tempo você vai estudar, que cidade vai e várias outras coisas que podem ter um impacto gigantesco na aprovação e tem, na verdade. Então nós ajudamos a usar o que a gente tem de dado para poder te direcionar para onde você vai ter a melhor experiência, no caso do visto de estudante, por exemplo, e como que você pode se posicionar dentro desses critérios de tempo de estudo, estado, cidade e escola, para poder aumentar sua chance de aprovação. Então contem com a Move e saiba que você pode ter certeza absoluta que você vai chegar no final da mentoria e vai levar a sua melhor versão para a entrevista. Essa é a nossa promessa. Nós sabemos que cada cliente carrega um sonho, isso pra gente é super importante. Eu moro nos Estados Unidos, o meu sócio mora nos Estados Unidos, nós vivemos essa realidade aqui e nós vemos como que as pessoas que vêm para cá, sejam aquelas que vêm e acabam ficando um período mais longo, ou aquelas que vêm e voltam ao Brasil, como que elas são impactadas por essa realidade, como que o visto americano ele é um sonho para todo mundo, seja para passear, seja para estudar, para se capacitar, enfim, e que a vida de ninguém é a mesma depois de entrar nesse país aqui e ver como ele é maravilhoso. Isso tem um impacto muito forte, seja nos adultos ou até nas crianças, que olham para uma nova realidade, em contato com uma nova língua, um país de primeiro mundo. Então, bom, nós entendemos o tamanho da responsabilidade, é por isso que eu consigo estar aqui e falar com você e te prometer que do nosso lado você vai ter o máximo de esforço, não só na análise de dados, mas também durante a sua mentoria, para que você chegue lá super confiante para a entrevista, olhe o cônsul no olho, conte a sua verdade, mas daquele jeitinho que nós sabemos que ele quer te ouvir. Beleza? Então é isso, clica aqui na descrição. E importante, tá? Se ainda assim você sente que você queria um pouco mais de informação específico para o seu perfil,
Ao clicar no formulário e falar com o meu time, você pode falar com eles, olha, eu vi o vídeo do Cris no canal dele e eu queria uma avaliação gratuita do meu perfil. A gente não cobra nada para isso. Ela não vai ter o grau de profundidade do que tem, por exemplo, um mapeamento do perfil pelo Visa Manager, que é o profissional da Move que acompanha a mentoria do início ao fim, durante a mentoria. É impossível, mas nós mandamos algumas perguntas para entender de forma breve e damos um direcionamento. Isso pode te ajudar a clarear bastante. Então clica e conta com a gente. E bom, aqui no canal eu conto muito sobre vida nos Estados Unidos, dessa minha trajetória, falo um pouco da minha vida pessoal, da mudança que tem acontecido na minha vida, e eu falo também sobre vistos americanos e várias outras coisas. Então se inscreve, ativa o sininho se você chegou até aqui porque o conteúdo te ajudou, e eu espero que eu possa ver você aqui de novo no próximo vídeo. E, inclusive, ainda dentro dessa perspectiva de Estados Unidos, eu vou deixar aqui na tela para você um outro vídeo onde eu falo se ainda vale a pena vir para os Estados Unidos no ano que a gente está agora. Muita coisa está mudando, muitas notícias saindo no jornal e tem pessoas que ainda estão em dúvida se esse é o melhor momento. Então clica aqui e assiste que você vai adorar, tá bom? Um abraço e até mais.